Bom dia, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Depois de uma reunião ontem, né, pastor Ismael? Pastor Jefferson, meio acalorada, né? Da reunião do presbitério, graças a Deus correu tudo bem. Todas as coisas que deveriam ser definidas, pelo menos agora em outubro, já para o ano de 2014, tudo acertado. Louvamos a Deus. Foi na cidade de Andradina. O pastor Jefferson esteve lá, né? Longe, pastor Jefferson? Andradina? Pertinho, né? Só 200 quilômetros. Foram muito bem acompanhados, né? Fomos bem alimentados. Tivemos uma reflexão também bastante interessante por parte do evangelista local. De fato, foi uma bênção. E sempre quando eu participo das reuniões do presbitério, ou um encontro que tem a ver com as igrejas, não orgulho, né? Mas eu louvo a Deus, né? Como o pastor Ismael sempre diz aqui, de fazermos parte desta denominação. Nós somos uma denominação privilegiada pela sua organização, pela sua constituição, né? Pelo modo como se conduz as coisas, tanto na igreja local como nacionalmente, né? Então nós, de fato, pela misericórdia e bondade de Deus, fazemos parte de uma denominação séria, responsável, né? Transparente. Tentamos ser o máximo possível coerentes, né? E acima de tudo para glorificar e honrar o nome do nosso Deus. E eu louvo a Deus por fazer parte, né, dessa denominação, dessa igreja. Bendito seja o Senhor. E você faz parte dessa comunidade também, né? Você faz parte de uma comunidade local, mas onde você for, sempre haverá uma igreja presbiteriana que você possa frequentar. Sempre haverá um pastor de tempo integral que possa pastorear, que possa orientar. Então, louvado seja o Senhor. E cabe a nós, todos nós somos ovelhas, né, e membros dessa igreja, cabe a nós interceder, orar, clamar e colocar a nossa denominação, bem como você faz também, colocando a sua igreja local, sempre nas mãos do Senhor, para que Deus nos ajude a avançar. Porque quando a igreja avança, é sinal que o reino está avançando. E nós temos essa missão de fazer com que o reino avance. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 115, verso 3. Para mim, algo que ainda está fresco na minha memória, na minha mente, no meu coração. Na última quinta-feira estivemos aqui refletindo, não especificamente sobre esse texto, mas baseado nesse texto e pensando também naquilo que tem sido proposto nas quintas-feiras com o tema o Deus das causas impossíveis. Eu quero refletir um pouco nessa manhã, tentando aqui no nosso tempo, né, de modo, quem sabe, mais sumário, ou de um modo mais resumido, aquilo que nós pensamos na quinta-feira. Então, Salmo de número 115, o verso de número 3. Salmo 115, o verso 3. Vamos todos a uma só voz? Vamos lá? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Vamos de novo? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. E tudo faz como lhe agrada. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por ser quem o Senhor é, o Deus Todo-Poderoso, o único e somente o único que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós te engrandecemos e te exaltamos, ó Pai, pela verdade a respeito do Senhor que consta na tua palavra. O Senhor de fato é este Deus que tudo faz como lhe agrada. O Senhor é Deus que está nos céus, ó Pai, e a mesma palavra diz que o Senhor está nos céus e o Senhor também habita no meio dos homens através do teu Espírito Santo. O Senhor é esse Deus transcendente, ó Pai, que está acima de tudo e de todos, e ao mesmo tempo esse Deus que se envolve, que se relaciona. Este é o nosso Deus. Muito obrigado, ó Deus, porque fazemos parte da sua família e podemos chamá-lo de Pai, o Pai nosso. Toda a honra, Senhor, nesta manhã, toda a glória e todo o louvor sejam exclusivamente a Ti, e que o Teu Espírito Santo possa invadir a alma de cada um de nós, de modo que a Tua palavra penetre, e aí, ó Deus, lá no mais íntimo do nosso ser, faça diferença, no nome do Senhor e no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém.
No céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Pensando que eu preciso me retratar, né? Então na quinta-feira pensamos a respeito dessa frase, e entrei com a frase dizendo que nosso Deus é um Deus que faz. Nosso Deus é um Deus que realiza, um Deus que, como o texto diz, que faz tudo, ou no sentido de qualquer coisa, e que faz tudo como lhe agrada e faz tudo com propósitos. E Ele, nessa soberania divina, e esse texto reflete um pouco reflete essa soberania divina. Ele faz tudo para a sua própria glória, Ele faz tudo segundo o seu propósito, segundo o conselho da sua vontade, Ele faz tudo conforme Ele quer que de fato aconteça e ninguém pode impedir. E diante disso eu posso afirmar sim, que o meu Deus é um Deus que de fato faz, no sentido de que fez e continua fazendo, ou continuará fazendo e realizando algumas coisas. Ou todas as coisas. E esse texto nos faz pensar nesta verdade soberana, nessa verdade bíblica, a respeito da manifestação daquilo que Deus faz na história do seu povo, na história da igreja, e também para que o mundo saiba que de fato Ele é Deus. Então a gente pode olhar em todos os livros, não vou fazer isso, viu, Eduardo? Podemos olhar em todos os livros das Escrituras Sagradas e retirar ou pincelar as maravilhas de Deus, ou aquilo que Deus fez e faz. Eu quero que você abra comigo em Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. O texto está escrito assim, verso 3. Bom, do verso 1, verso 2, pode ser tão natural para mim e para você, mas às vezes de tão natural se torna esquecido. Em primeiro lugar, quer dizer que Deus fez todas as coisas, no sentido de que criou todas as coisas. Quando o texto diz, verso 1 e verso 2 de Gênesis, é um resumo de toda a criação. No princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Este texto está dizendo que Deus criou todas as coisas, fez tudo, desde toda a criação, de tudo aquilo que sucede e que acontece sobre a face da terra. O verso 3 está escrito assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus, verso 4, que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E aí, se você acompanhar, verso de número 6, vai dizer que Ele mandou que haja firmamento. Verso 7, fez, pois, Deus o firmamento. No final do verso 7, e assim se fez. Seguindo o verso de número 9, diz: apareça a porção seca, ajunte-se as águas debaixo dos céus, um só lugar, apareça a porção seca, e assim se fez, porque Deus determinou e de fato as coisas aconteceram. Se você observar mais, verso de número 15, e sejam para luzeiros, porque diz que Deus fez no firmamento o sol e a lua, um para governar o dia, outro para governar a noite. E o verso 15 diz, e assim se fez. Mais abaixo, verso de número 17, para governar, em verso 18, dia e noite, fazerem separação entre luz e trevas, e viu Deus que isso era bom. Continua o verso de número 24, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis, animais selváticos, segundo a sua espécie, assim se fez. Verso 25, e fez Deus os animais, como disse o presbítero Eduardo aqui no início, a respeito de quando criou o homem. E aqui, antes de fazer a criação do homem, Deus diz e viu que, a Bíblia diz que Deus viu que isso era bom. E no verso 26, fazendo a coroa da criação, diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí não precisa dizer que de fato assim se fez. Depois capítulo 2 narra de maneira poética a criação do homem. E aí, terminando, verso 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. De fato, Deus é este Deus que faz na criação as grandes coisas e também as pequenas coisas, porque Deus tem esse poder. Tem pessoas que têm poder de realizar, de fazer algumas coisas, mas Deus, Ele tem todo o poder. Por isso que Ele pode fazer tudo como lhe agrada, e de fato Ele faz tudo ou todas as coisas como lhe agrada. E aí, pensando, talvez, só vou fazer as referências, depois você pode conferir aí, Gênesis capítulo 12, Deus chama Abraão, e aí no contexto de Gênesis nós vemos e percebemos no contexto de toda a Escritura que Deus promete e cumpre aquilo que Ele diz a Abraão: farei de você uma grande nação, e fez,
de Abraão, quem não tinha filhos, quem não podia ter filhos, Deus fez dele pai de uma grande nação. No contexto de Gênesis também, Deus fez com que mulheres estéreis, muito bem, professor, muito obrigado, tivesse ou fosse alegre mãe de filhos. Sara não podia e teve. Rebeca, Isaac orou 20 anos, se eu não me engano, e Rebeca concebeu. No contexto do Antigo Testamento, Ana, Deus deu para ela Samuel, depois, se eu não me engano, mais 6 filhos, ou mais 3 filhos e 3 filhos. Ainda no contexto de toda a Escritura, olhando lá no Novo Testamento, a mulher chamada Isabel não podia, e Deus também concebeu, e ela teve um filho. Foi Deus quem fez essas mulheres serem alegres mãe de filhos, e não podia. Então Deus pode fazer isso com que é estéril, com aquela que não tem, ser alegre mãe de filhos, e pode fazer com que o pai, que também não é pai, queira ser pai, seja pai de uma grande descendência, como fez com Abraão, porque Deus é um Deus que faz, independente de mim, independente de você, porque Ele faz tudo como lhe agrada, e Ele pode também não fazer, isso está dentro da soberania divina, porque Ele faz tudo que lhe agrada, e como quer e como lhe apraz. No contexto de Gênesis, Deus nos deu a sorte de um homem chamado Jacó, fez de um usurpador um príncipe de Deus, um líder daquela que seria uma grande nação, e independente dos problemas que tiveram essa família, mas Deus faz desse homem um homem também de renome, um patriarca do povo de Israel. No contexto do Gênesis capítulo 41, Deus fez o mal com que os irmãos de José fizeram com ele se transformarem em bem. Então Deus é o Deus que faz o mal se transformar em bem, é o Deus que transforma, tem a capacidade de converter o mal em bem. Deus fez com que José se esquecesse de tudo que ele sofreu por parte dos irmãos e por parte da sua família lá naquele contexto na terra de Canaã, e dá a impressão, quando o texto diz, fala que Deus me fez esquecer da casa de meu pai, mas o contexto é que ele disse, olha, eu esqueci daquele povo, eu não quero saber mais daquele povo. Deus fez com que ele esquecesse do mal que fizeram a ele, e Deus gera o perdão no coração daquele homem. Então ele disse que quando ele tem o primeiro filho, ele se alegra, porque Deus dá o primeiro filho, Manassés, se eu não me engano, vai chamar, e Deus me fez esquecer. E quando nasce Efraim, ele diz algo semelhante, Deus me fez também alguma coisa, me fez próspero na terra da minha aflição, porque Deus é um Deus que fez José prosperar na casa de Potifar, porque Deus é um Deus que faz, como quer e como lhe apraz. No contexto de Êxodo, Deus fez o seu povo sair da terra do Egito com mão forte, mão poderosa. E sabe algo interessante? Mas não cabe aqui argumentos, mas em Êxodo capítulo 2, se eu não me engano, quando fala, determina que matasse, que assassinasse todo filho, ou toda criança do sexo masculino fosse morta no nascimento. E aí as parteiras não fazem isso, elas temem a Deus, e diz que Deus fez bem as parteiras, por não terem matado os filhos do povo dele, o povo de Israel, porque Deus é um Deus que faz as mínimas e as grandes coisas. No contexto de Êxodo, Deus viu o sofrimento do povo, Deus olha do céu, Ele vê o sofrimento, vê a aflição, e a Escritura diz, Ele fala assim, eu ouvi e desci para libertar o meu povo. De fato, então Deus fez aquilo que Ele prometeu no contexto de Êxodo. Ainda no contexto de Êxodo, o povo sai, aí depara-se com o Mar Vermelho, e Deus fez, não foi Moisés que fez o Mar Vermelho se abrir, mas foi Deus quem fez que o mar se abrisse, o povo passasse pelo meio, e eles foram ali apenas salpicados, foi um batismo por aspersão no contexto do Mar Vermelho, e Deus abriu e fez todo o povo passar. E quantos outros milagres e feitos e maravilhas que Deus também fez no deserto. Ele fez brotar água da rocha, água limpa. Tem um cântico, o Deus do impossível fez brotar água limpa da rocha. No contexto ainda dessa saída do povo andando pelo deserto, Ele fez cair maná do céu, fez vir codornizes. Deus alimentou o povo quando este povo tinha alimento. Eles falaram assim, quem nos dará carne para comer? Gente, o povo saiu do Egito com um monte de gado, com um monte de ovelha, e saiu rico, porque eles saquearam o Egito. Mas Deus, na sua misericórdia, para mostrar a sua soberania, falou assim, eu vou dar comida para eles. E
Deus dá. E sabe quanto tempo Deus fez vir o maná? 40 anos. E quando o povo entra na terra, cessa o maná. Sabe por quê? Porque Deus também agora ia fazer o povo desfrutar do mel e do leite que aquela terra manava. Porque Deus é um Deus que faz. E o texto continua dizendo, na narrativa de Deuteronômio, que é a repetição da lei, mostra que Deus fez a sua lei para que o povo dele também obedecesse. E mediante essa obediência, Deus faria com que as bênçãos acompanhassem esse povo, faria com que as bênçãos viessem sobre este povo, porque Deus é um Deus que faz, e faz tudo como lhe agrada. No contexto do livro de Josué, Deus fez maravilhas, foi Deus quem fez ruir as muralhas de Jericó, e fez com que o povo subisse daquelas muralhas e entrasse naquela cidade, e tomasse conta, e saqueasse, e destruísse Jericó. Mas algo mais fantástico e maravilhoso que Deus fez nesse contexto do livro de Josué e na cidade de Jericó foi salvar uma família inteira. Porque Deus é o Deus também que salva. Então ele fez tudo aquilo e mostra para o povo que ali existia uma família que deveria ser salva, e Deus fez, salvou aquela família, a família de Raabe, que depois consta essa mulher casada com Salmão na descendência de Cristo Jesus. Porque Deus é um Deus que faz, que realiza. No contexto do livro de Juízes, eu disse aqui na quinta-feira, Deus fez com que 301 homens destruíssem um exército de milhares. Por que 301? Porque tinha os 300 e mais de Gideão. Fez com que 300, só que eles não levantaram uma espada sequer. Quando eles assustaram o povo, foi Deus quem fez. E aquele plano parece meio que esquisito, né? Tochas e jarros e gritem. Parece o contexto também de Jericó, mas justamente para Deus mostrar que é Ele quem faz. Para que também o povo não diga, fomos nós que fizemos, mas Deus é um Deus que faz. Tudo que de fato acontece, tudo que se realiza, tudo aquilo que você faz é porque Deus age na sua vida, e através de você opera, e de fato faz com que aconteça. Na sua soberania, Ele é o Deus que tudo faz como lhe agrada. Livro de Josué, livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, os livros que narram a história do povo de Israel, Esdras, Neemias, Esther. Deus faz maravilhas no contexto da história de Israel, para que se cumprisse, apontando para a promessa, ou a promessa maior, que é a vinda do Messias, a vinda do Salvador. Tudo aquilo que Deus fez e realizou, de milagres no deserto, de grandes coisas, apontando para a vinda, para a chegada do Messias. E Deus ainda fez com que esse povo fosse levado cativo para o Egito. Foi Deus quem levou por causa do pecado, mas o mesmo Deus foi o Deus que também trouxe esse povo. Salmo 126 diz que eis que dirá entre as nações, estamos alegres e felizes, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. E aí no livro de Esther, ainda nesse último livro da história, ou das histórias do povo de Israel, no contexto em que existe aquele jejum e toda aquela perseguição contra o povo de Deus, o povo jejum, o povo ora, embora não cite o nome de Deus, mas mostra Deus fazendo todas as coisas acontecerem, né? Uma judia ser a rainha não de uma grande nação, mas de um grande império. E aí no contexto de perseguição, que assassinaram o povo de Deus, Deus fez com que naquele momento ou naquele dia a tristeza fosse transformada em alegria, porque é o Deus que faz. Ele faz a tristeza transformar em alegria. Ele faz com que o abatido seja levantado. Ele faz com que o fraco se torne forte, porque Ele é um Deus que faz, é um Deus que realiza, para a glória e louvor do próprio nome dEle. No contexto do livro de Jó, que é um livro poético, ou talvez um livro de sabedoria, é o Deus que toma e o Deus que dá. O Senhor tomou, o Senhor deu, o Senhor também tomou, porque Ele é o Deus que faz. E aí no contexto de Jó, Deus, depois no final da história de Jó, Deus devolve de modo dobrado tudo aquilo que Jó tinha. Deus é Deus que faz. E esse homem reconhece e diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Irmão, você acredita nessa verdade? Que Deus faz, que Deus realiza, que Deus providencia, que Deus muda contextos, que Deus muda realidades, não simplesmente para o meu bem,
mas conforme o querer dele, segundo os propósitos dele, porque pode ser que tenha coisas que eu queira que Deus faça, e eu creio que Deus pode fazer, mas se ele fizer não será para o meu bem, então ele pode fazer o contrário, mas eu preciso crer que tudo aquilo que de fato acontece é porque Deus está fazendo ou permitindo. Então eu preciso crer, você precisa crer. Se você tem orado, tem depositado aqui os seus pedidos, ou agradecido pelas bênçãos, você precisa acreditar que Deus é um Deus que faz. O que ele faz? Qualquer coisa, segundo o seu querer, segundo a sua soberana vontade. No contexto do livro de Salmos, também falei na quinta-feira que são escritos, não, é a poesia do livro não da nação de Israel, é contando de maneira poética os grandes feitos, as grandes maravilhas que Deus fez na história do seu povo e também na história de indivíduos, narrando os feitos de Deus, porque os salmistas também reconhecem que Deus é um Deus que faz. O Senhor está no céu e tudo faz como lhe agrada. E tudo faz como lhe agrada. Isaías, eu brinquei não e disse para os jovens aqui na quinta-feira, os que estavam presentes, e alguns estão, no contexto de Isaías, fala que os jovens se cansam e se fadigam, né? E muitos de exaustos caem, mas os que confiam no Senhor renovarão as suas forças. Voarão, subirão como águia. É Deus quem faz. Eu disse que eu não posso fazer um jovem, ou o que quer que seja, mais forte do que é, mas Deus pode, porque Deus é um Deus que faz. E diz também no contexto dos adolescentes e dos jovens, que esse texto é um texto que nos exorta e ao mesmo tempo nos edifica. Nos exorta porque a juventude parece que são todos super-heróis que não vão morrer e vão ser jovens para sempre. Parece que tem pressão de modo geral na sociedade, parece que os adolescentes e os jovens acham que nada vai acontecer com eles, mas diz que eles se cansam e de exaustos caem. Mas aqueles que temem ao Senhor, Deus faz esse forte, e que voem, e que sejam de fato fortes. E os crentes, os jovens, adolescentes crentes são fortes, porque 1 João diz que os jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, eu vos escrevi porque tendes vencido o maligno. Então a juventude cristã, evangélica, protestante, reformada, tem potencial sim, como crentes, como filhos de Deus, para serem fortes, para desbaratar exércitos, para destruir as obras do diabo com a ajuda do Senhor, para pular muralhas e para vencer o maligno. Então jovem, adolescente, adulto, Senhor, Senhora, nós temos força sim, pelo Espírito Santo de Deus, porque Deus nos dá para vencermos o mal, o pecado na nossa vida, com a ajuda do Deus que tudo faz como lhe agrada. No contexto de Jeremias, está meio adiantado aqui orar, né, Eduardo? No contexto de Jeremias, Deus faz planos para o seu povo. Eu sei os planos que tenho para vós outros, planos de paz e não de mal, para dar esperança e futuro, porque Deus é um Deus que faz. No texto de Ezequiel, Deus é o Deus que transforma ossos secos e dá vida a ossos secos. E aqui a gente poderia fazer uma aplicação na vida espiritual. Deus é o Deus que levanta aquele que está, vamos dizer, minguado, né, na vida espiritual, essa sequidão, e uma alegoria permitida aqui nessa sequidão espiritual. Deus pode dar vida, renovar. Se você se sente vazio espiritualmente, Deus é o que pode dar e preencher por completo, e fazer você levantar e andar triunfantemente. Está lembrando aqui do exército que vem atrás de nós, e você entrar nesse exército e andar por esse exército, e o general que está à nossa frente é o Todo-Poderoso, é o Deus que faz tudo o que lhe agrada e conforme como quer, e nós fazemos parte desse povo. Esse negócio me anima, eu quero viver isso mais intensamente, embora eu não sei como, mas eu creio que Deus faz assim. Eu quero viver nessa esperança, nessa expectativa, para a glória dEle, para o louvor e para o engrandecimento dEle. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, eu não tenho como inculcar isso na cabeça de nenhum aqui, mas é o meu desejo que você ame, que você adore, que você crê em Deus como a Bíblia diz que devemos crer, e que você acredite em Deus como Ele realmente é, o Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo realiza conforme lhe agrada, e que está à frente, abençoando o seu povo, livrando, cuidando, ao mesmo tempo exortando, não castigando, mas permitindo, ou disciplinando, porque Ele faz.
tudo conforme lhe agrada, até disciplina na minha vida, Deus fazendo algo. Deus faz, agora no contexto do Novo Testamento, faltam alguns livros ainda, Ele faz o paralítico, o coxo andar, Ele faz o surdo ouvir, o mudo falar, o cego enxergar. Ele faz com que pessoas que estiveram há diversos ou vários anos, uma mulher de 12 anos, uma mulher com 18 anos de enfermidade, Deus cura através de Jesus, porque Ele faz conforme lhe agrada, conforme Ele quer fazer. Deus, Ele cura uma pessoa quando havia muitas para serem curadas, porque Ele faz como lhe agrada. É a misericórdia de Deus, mas ao mesmo tempo, quando vem 10 na direção dele, Ele cura os 10 de uma vez só. Quando vem um cego, Ele cura um. Quando vem 2, Ele também cura 2 cegos de uma vez só. Porque Deus é um Deus que faz, porque Deus é um Deus que realiza. E por fim, Ele fez cair sobre Cristo Jesus, Ele fez cair sobre Cristo Jesus todo o nosso pecado. Cristo se fez pecado por nós, Ele se enfermou por causa do nosso pecado. E sabe de uma coisa? Isso de fato Deus fez porque isso lhe agradou. O texto de Isaías diz que Deus agradou em moê-lo. Deus agradou em fazer o sacrifício de Cristo, em realizar o sacrifício de Cristo na cruz, porque isso lhe agradou para perdão do meu, do seu, do nosso pecado. E é só Deus quem de fato pode conceder perdão e me fazer sentir-me, ou sentir-se, ou te fazer, se essa é a frase, sentir-se perdoado, lavado, purificado pelo sangue do Cordeiro que tira o pecado. Enfim, Deus faz, de fato sempre fez e sempre fará maravilhas, mas não como me agrada, mas sim como lhe agrada, como é do agrado dele, do Todo-Poderoso. Porque Deus é o Deus que é o Deus das causas impossíveis. Ou por que Deus resolve causas impossíveis? Por que Deus faz tudo conforme lhe agrada? Ele faz não porque Ele é autoritário, mas porque Ele tem autoridade para fazer. Ele faz porque Ele tem o poder de fazer. Como eu disse, tem gente que tem poder, mas Ele tem todo o poder. Vamos fechar os nossos olhos. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é o Deus que faz todas as coisas conforme lhe agrada. O Senhor é quem fez este dia, hoje, para que nele nos alegrássemos. O Senhor, ó Deus, é quem de fato criou todas as coisas. O Senhor é quem me formou para a tua glória, para cumprir propósitos do Senhor sobre a face da terra. É o Senhor quem faz e tem feito maravilhas na vida do teu povo, como comunidade e também como indivíduos. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor, que é um Deus que nos faz esquecer do Egito, do passado, ó Deus, de escuridão. É o Deus que nos faz felizes, alegres, que transforma o pranto, o choro em alegria, em riso, em contentamento. É o Deus, ó Pai, que faz com que as esperanças sejam renovadas. É o Deus que faz do incrédulo um crédulo, aleluia, Senhor. É o Deus que faz daquele que duvida um crente, louvado seja o Senhor. É o Deus que faz com que o ímpio se torne justo. É o Deus que faz com que o pecador se torne santo, aleluia, Senhor. É o Deus que faz tudo conforme lhe agrada. É o Deus que nos arranca do lamaçal do pecado para que a gente viva uma vida de santidade. Louvado seja o Senhor. É o Deus que, quando não há comida, ou mesmo quando temos e suplicamos, o Senhor faz vir o maná do céu, o Senhor envia a bênção, o Senhor faz com que as bênçãos acompanhem aqueles que lhe obedecem e cumprem os teus preceitos e obedecem a tua palavra. Obrigado, Pai, por ser quem o Senhor é, o Deus que faz e que fez Cristo Jesus morrer na cruz por causa dos nossos pecados. Foi o Senhor quem fez também Ele ressuscitar dos mortos para a nossa salvação. Obrigado, Deus, porque tudo isso é para a bênção daqueles que o temem, é para a bênção do teu povo. Obrigado, Deus, porque de fato o Senhor nos faz felizes, não por alguma conquista nossa, mas
mas por aquilo que Cristo Jesus fez por nós. Nesta manhã, agrada-te, ó Deus, em abençoar-nos como povo do Senhor. Nesta manhã, agrada-te, ó Senhor, de nós. Nesta manhã, agrada-te, Senhor, deste povo que se chama pelo teu nome, deste povo que não era povo, mas o Senhor fez com que fosse povo teu. Em nome do Senhor Jesus. Amém.